Rapaziada, eu confesso pra vocês que eu não tinha muita pretensão de assistir Vasco e Flamengo, não. Mas eu tava assistindo aqui de rabo de olho, fazendo outras coisas, acompanhando outras informações e notícias. Flamengo 1-0, 2-0 rápido. Faz o terceiro, eu falei, abriu as porteiras. Hoje vai pintar um 6-0 de novo. Eu lembrei do 6-0 que o Sport meteu no Bahia, né, na Copa do Nordeste. Rapaz, será que o Vasco vai tomar uns 7 hoje? O Bahia já tomou 6 do Sport. Será que o Vasco com a 7-7-7 vai tomar 7? Vai tomar 7 do Flamengo? Eu tava olhando e acho que vai acontecer, cara. A sorte do Vasco é que no segundo tempo o Flamengo só administrou, só controlou o resultado ali, tomou um golzinho e o jogo ficou no 4-1. Mas, meus amigos, é o seguinte: primeiro vamos acompanhar aí o torcedor do Vasco revoltado com o time, com a péssima atuação do time no primeiro tempo e com a humilhação sofrida, né? Inclusive, a última aspas dele me lembrou muito. Véi, hoje tava no script, no roteiro, pro Vasco sofrer uma goleada semelhante à que o Bahia sofreu contra o Sport. Mas assim, bem semelhante, tava escritinho. A sorte é que o Flamengo, a sorte do Vascaíno é que o Flamengo deu aquela acalmada. Mas saca nessa aspa, foi o maior vexame da história do Vasco para alguns torcedores do Vasco, mesmo com a SAF, mesmo com mais de 100 milhões de reais investidos. Eu vou dar destaque para os valores aqui daqui a pouco, tá? E já adianto, para mim, Vasco e Bahia são as grandes decepções da Série A até o momento, na minha opinião, e vou explicar o porquê. Saca aí na resenha. Eu não posso acreditar nisso. Cara, não existe, do jeito que o Vasco tá, não existe a atuação, as escolhas. Cara, o Galassa era reserva do Coritiba. O Coritiba hoje é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Último colocado do Campeonato Brasileiro. E o Galassa estava lá no ano passado, reserva, foi devolvido ao Vasco, o Vasco pega e bota titular. A culpa não é do Galassa, veja bem, torcedor, a culpa não é do Galassa. A culpa é de quem? É de quem escala. Mas agora vem Cocão, que era reserva do Náutico da Série C, e Barros. Cocão que entrou borrado contra o Fortaleza. Maracanã, tomando 4-0 no lombo. Você acha que ele vai entrar como? É só isso que eu tô vendo. Eu já tô vendo o segundo tempo. Aí você tem o Eric Marcos, que sempre entra bem. Tá no banco de opção. Não vai voltar. O Flamengo tá voltando a campo agora aqui, ó. Eu acho pouco provável que isso seja uma verdade, Eric, no caso do Vasco. Porque a informação que eu tenho, conversando com os funcionários, com quem vive o dia a dia, eles se dão bem. E eu, Glaucio, que vou voltar para casa, André Gasparetti, que vou voltar para casa, tem que falar com meu filho, Lucas. Pai, o que está acontecendo com o Vasco? Eu não vou saber responder para ele. O jogo de hoje, concordo plenamente com você, Del, é a maior vergonha que eu vi do Vasco. Nos meus 45 anos de idade, vou fazer 46, a maior vergonha que eu vi do Vasco foi o jogo de hoje. Eu não vi o Vasco protagonizar uma vergonha tão grande quanto hoje. E o pior, tem segundo tempo. Tem segundo tempo. Rapaziada, essa aspas foi a maior vergonha que eu já vi na minha vida. Eu lembrei logo do Bahia, porque assim, uma das maiores goleadas que o Bahia sofreu na história no confronto entre Sport e Bahia foi o 6-0 há décadas atrás, lá na década de 1960, 70 e tal. Aí veio tomar outra com a SAF, com mais de 60 milhões de investimentos naquele momento. O Bahia tomou 6-0 do Sport. E rapaziada, vamos para a parte prática agora do porquê Bahia e Vasco, para mim, tá? São as maiores decepções da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada. Como um todo, eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso. Sabe por quê? Sabe quanto o Vasco gastou para contratar jogadores? Segundo a informação aqui do GE, 109 milhões de reais em compras. O clube foi ao mercado e contratou 16 jogadores ao todo, reformulando totalmente o elenco. Ok. Aí vamos lá para o Bahia.
O Bahia gastou, segundo o GE novamente, cerca de 85 milhões de reais com 19 jogadores contratados. Foi o time que mais recebeu jogadores entre os clubes da Série A, ao lado de Goiás e Cruzeiro. E aí você pensa, peraí, um gastou 85, o outro gastou 109, irmão, gente, vamos para a parte prática. Você gastar 85, 100 milhões de reais, velho, você tem que brigar pelo título, irmão. Se você não brigar pelo título, que seja num G8, sei lá, num G6. Ah, não, mas o time vinha da Série B. Irmão, 100 milhões de reais, gente. Não é 10 milhões, não, pô. 100 milhões de reais é muita grana, irmão. Para você, se tiver uma expertise no mercado e contratar com eficiência, você conseguir fazer uma Série A digna, pelo menos, de G8, vai. G8, tá. Não vamos nem projetar título. G8, ok, show. Agora, novamente, tabela então lá para vocês, parte prática. O Vasco é 19º lugar, vice-lanterna da Série B. Foi o segundo time que mais investiu nessa Série A e é o segundo pior time da Série A. Isso é uma bizarrice colossal, gente. Isso é a péssima administração da 777 e a péssimas contratações do Grupo City também na temporada. Até o fanático vascaíno abraça aí para ele fala, meu irmão, Matheus Cocão vai entrar já já. Matheus Cocão, que é reserva do Náutico, que era a reserva do Náutico que tá na Série C, e nem tá lá essas coisas. Então isso é inacreditável, pô, o amadorismo da 777 e também do Grupo City, na arte de contratar jogadores. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso, mas essa é que é a realidade. Aí o Vasco ele tá na 19ª colocação, vice-lanterna, 6 pontos conquistados apenas em 9 jogos. Aproveitamento baixíssimo, saldo de -8, 17 gols sofridos e apenas 9 gols marcados. E você não vê muita perspectiva de uma grande melhora, não. Ah, o técnico é horroroso, Barbieri tem que ser demitido que tudo vai melhorar. Eu acho que vai melhorar quando sair Barbieri, mas não é só ele. O elenco em si é muito ruim, gente. O elenco em si é muito ruim do Vasco. Aí você olha para o Bahia, né? O terceiro time que mais investiu na Série A. E tá na 15ª colocação. 8 pontos, com saldo de -5. 14 gols sofridos e apenas 9 gols marcados. O Bahia na temporada ele está um pouco melhor do que o Vasco de um modo geral. Por razões óbvias, está um pouco melhor na Série A. São 2 pontos a mais. Também não é muito melhor, porque só são 2 pontos a mais. E na Copa do Brasil, o Bahia conseguiu chegar nas quartas de final. Porque deu sorte no sorteio e tal, e teve a sua competência de chegar. Lógico, tem a competência, tem a qualidade do time ali também, né? Não é que os dois times não tenha virtudes, não tenha valência. Não, os dois times têm bons jogadores, têm bons valores, mas também tem jogadores muito ruins no elenco, sem dúvidas nenhuma, tá? Ó, e aí, gente, vamos lá, novamente parte prática, gente. Vamos para a parte prática. Quantos milhões o Goiás investiu? Sei lá. Vamos pegar o Goiás, não. Vamos pegar o Cuiabá. Quantos milhões o Cuiabá investiu? Me digam aí, mandem no chat quantos milhões o Cuiabá investiu na temporada. Eu garanto para vocês que não chega nem a ser 20 milhões de reais. E novamente, não precisa investir 100 milhões para fazer uma Série A digna não, pô. O Sport que está na Série B nesse momento, nunca na história precisou gastar 100 milhões, 50 milhões, 40 milhões para fazer uma Série A digna. Quando a gente fala uma Série A digna, não é ser campeão não, gente. É, sei lá, 11ª colocação com estabilidade, 10ª colocação, lá, nona. Quantos milhões o Fortaleza gastou? Fortaleza não gastou 70, 80 milhões de reais, não, pô. Teve investimentos, tem uma base sólida de um time ali e tal. Mas lembrando, essa base sólida de um time foi construída em 2021 e você contratou jogadores interessantes ali, que foram rebaixados para a Série B. E Fortaleza não gastou milhões e milhões e milhões e rios de dinheiros, não. Soube contratar bem um ótimo técnico, coisa que o Bahia não conseguiu trazer um ótimo técnico e o Vasco também não. Os dois, para mim, estão decepcionando até agora, sem dúvidas nenhuma. Para mim, são os dois times que mais me decepcionaram. Não me decepcionaram, né? Mas decepcionaram a torcida deles aí, do Vasco e do Bahia, na temporada. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso, não, tá? Porque o América Mineiro já não tem nenhum grande investimento assim. Então a projeção já é essa, o Goiás também não. O Coritiba também é um time horroroso, com todo respeito aí. Então, o Corinthians tá em 16º, tá mal. Só que na Copa do Brasil tá nas quartas e você vê uma perspectiva maior pro Corinthians. Tem um elenco muito melhor do que o do Bahia e do Vasco e o Corinthians não vai cair.
O Corinthians está aí por causa do treinador. O Luxemburgo é horroroso. Ele não é técnico de futebol, na verdade, tá, gente? Só para corrigir. Ele não é técnico de futebol e ainda tem gente que acha que é. Mas o que respeito aí que pensa o contrário, tá? Aí é isso, o Vasco entra em campo, aí o banco é Paulo Henrique, é o Zé Gabriel, é o Cauambá, é Matheus Carvalho, o vulgo Matheus Cocão. Aí Peck é o banco, que é a solução dos problemas. O Vasco não tem um grande meio atacante e o camisa 10. Pedro Raul não vingou na temporada, tá mal. O Vasco não tem um ótimo centroavante hoje. O Vasco não tem boas pontas. Então, assim, o Vasco tem pouca coisa que funciona hoje. O Léo Pelé, que estava bem aí na temporada. Um Jair, que eu sempre gostei dele. Um Pumita Rodrigues, que é bom lateral. Um Alex Teixeira, que é bom jogador, mas está sozinho ali no ataque para dialogar com seus companheiros. O Léo Jardim também, que é um bom goleiro, faz uma boa temporada, e só, basicamente, tá? Enquanto eu gravava o vídeo, eu tava aqui pesquisando os times que mais gastaram nessa janela de transferências aí no início do ano. Flamengo 131, Vasco 107, aproximadamente 108, Bahia 85, Palmeiras 51, Bragantino 42 milhões, Grêmio 32. Para aqui no Grêmio agora, tá? O Grêmio é uma boa referência para trazer a relação do investimento. Ó, quando você gasta 30 milhões no mercado, é isso aí que o Grêmio tem que fazer mesmo. É briga de G6 para cima. Essa é a régua. Ah, mas o meu time subiu da Série B para a Série A no ano passado. O Grêmio também. O Grêmio acabou de subir da Série B para a Série A. Contratou os melhores jogadores do Campeonato Uruguaio, contratou Luizito Soares. Então, assim, o Grêmio é um modelo minimamente decente para você olhar, pô, 32 milhões, eu tenho que subir o patamar no meu time ali para ser no mínimo G8. E o Grêmio tá fazendo isso por enquanto. Tá bem na Copa do Brasil. Esse é o modelo. Mas vai ter torcedor do Bahia achando que tá tudo normal ainda, né? Que não, tá ótimo, gastamos quase 100 milhões, 85 milhões de reais e estamos em 15º. O Botafogo gastou 28 milhões, o Fluminense 19, o Cruzeiro, mais um time que vem da Série B, gastou bem menos do que Vasco e Bahia, e o Cruzeiro está na 10ª colocação, uma posição minimamente decente. Não significa que vai continuar até o final do campeonato, mas até o momento é mais decente para mim do que Vasco e Bahia. O Atlético Mineiro gastou 18, Coritiba gastou 18, veja, o Coritiba gastou 18, tá na lanterna. O Santos gastou 16, Cuiabá 15, Fortaleza 10, São Paulo 10, Corinthians 8, Internacional 7 milhões, Atlético Paranaense 2,5, o Goiás só gastou 300 mil, pô, e tem mais pontos do que o Vasco, e tem quase a mesma pontuação do Bahia. E o América Mineiro não gastou nada em termos de contratações e tal, pagar multa de jogador e tal, não gastou nada e também tem mais pontos do que o Vasco. Então, assim, na medida que você gasta rios de dinheiros e você está muito mal na Série A e você tem que gastar mais uma vez rios e rios de dinheiros, teu trabalho é muito decepcionante, é muito ruim, é muito fraco de fato, e essa é a análise fria para se fazer mesmo, tá? E mais uma vez, torcedores do Bahia e do Vasco, lembre-se de uma coisa, viu? Tem a próxima janela aí pra gente gastar mais grana e tal, verdade. Só que não se esqueçam de uma coisa, não são só vocês que vão contratar não, tá? Só que é que tá, será que vai conseguir contratar bem? O tempo é que vai dizer. Gente, o vídeo já tá muito longo, tá? Dá pra alongar muito mais ainda, mas era até melhor fazer uma live sobre isso. Tamo junto. Abraço aí pra todo mundo. Pra mim, as duas maiores decepções são sim Vasco e Bahia, pelo que eles investiram e pelo que até agora eles pouco fizeram na Série A. Tamo junto. Abraço aí pra todo mundo. Valeu.